Querida igreja, escrevi essa carta pensando no momento que você chegasse aos seus 90 anos. Em um casamento, chamamos isso de bodas de álamo. Não sei se você conhece bem essa árvore, mas ela é muito comum em nosso Rio Grande do Sul e se destaca por seu rápido crescimento. Em Gênesis 30, Jacó utiliza varas dessa mesma árvore para gerar um rebanho que se multiplicava com marcas profundas e visíveis. Oro para que o bom pastor esteja fazendo o mesmo em vocês neste tempo. Durante esses 90 anos, consegui enxergar a relação, às vezes invisível, que existe entre tempo e trabalho. E descobri uma grande verdade. Como você se relaciona com o tempo, vai impactar sua relação com o seu trabalho. O mundo onde você e eu moramos muitas vezes é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Outras vezes, esse mundo parece frágil, ansioso e incompreensível. Nesse mundo onde o tempo nunca alcança e o trabalho desgasta. Mas a Bíblia enxerga o tempo como um presente que Deus nos dá e o trabalho como uma recompensa ao esforço. Você já viu alguém muito competente e diligente no seu trabalho? A Bíblia diz que ele se apresentará diante de reis e não se apresentará diante de gente desconhecida. Mas você já viu alguém preguiçoso e displicente no seu trabalho? A Bíblia diz que o caminho dele é cercado de espinhos, porque o preguiçoso muito deseja e nada consegue. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso, nada se pode acrescentar, e disso, nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Bom dia, igreja. Tudo bem com vocês? Eu sou Raul. Eu sou seu venezuelano favorito neste momento. O único que você tem até agora. Eu gostaria de saber quem está aqui pela primeira vez. Levante a mão. Quem está aqui pela primeira vez? Quem está aqui pela primeira vez? Tem alguém que nos visita primeira, segunda vez? Glória a Deus. Pode ficar em pé. A gente gostaria de te dar um abraço para você que está aqui. Tem mais alguém que está aqui pela primeira vez? Glória a Deus, glória a Deus. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Que o Senhor abençoe você. Nós estamos numa série que se chama Aliança, e o dia de hoje vamos a ver a aliança com o trabalho. A aliança com o trabalho define muito da nossa vida, define muito do que nós somos e muito do que nós fazemos. Mas eu gostaria de começar, igreja, com uma pergunta para vocês. Eu gostaria de começar com uma provocação. Fala comigo, provocação. Você sabia que não estamos vivendo numa era de mudanças? Estamos vivendo numa mudança de era. Você sabia que não estamos vivendo uma era de mudanças? Que estamos vivendo uma mudança de era?
Para compreender essa ideia, precisamos olhar atentamente o mundo e o tempo que nos tocou viver. Precisamos enxergar a cosmovisão onde nós nos movemos, caminhamos, pensamos, nos relacionamos e, sobretudo, trabalhamos. Nós precisamos compreender o Zeitgeist. Zeitgeist é uma palavra muito alemã. Eu aprendi a falar graças ao nosso querido Guto. Zeitgeist é um termo alemão introduzido inicialmente por o escritor John Geoffrey Borghander, um bom nome para um filho. E o Zeitgeist se usa para designar o que seria o espírito da época, o espírito do tempo, o sinal dos tempos. Todo ser humano precisa enxergar o tempo que lhe tocou viver, o lugar que lhe tocou viver, a cultura que lhe tocou viver, porque só entendendo e compreendendo a cultura, o tempo e o mundo onde ele cresceu, ele vai poder se encontrar com um Deus que transcende o tempo, o chamado, a vocação e a adoração. Durante muito tempo, você e eu habitamos no mundo VICA. Sabe o que é o mundo VICA? Um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Durante muito tempo, esse foi nosso mundo. O mundo onde nos relacionamos, trabalhamos e o mundo onde nós aprendimos a sonhar. Mas após o Covid, esse mundo deixou de existir. Após o Covid, tivemos o que nós falamos dessa mudança de era. Essa mudança deste tempo que a gente estava vivendo como um tempo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Após o Covid, nós começamos a morar num mundo vani. Um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Vani são as siglas que utilizamos em inglês para definir o mundo onde nós estamos morando após do Covid. Bem-vindo ao terror. Esse é o mundo onde você e eu habitamos, nos relacionamos e, sobretudo, trabalhamos. Frágil, ansioso, não linear e muitas vezes incompreensível. Nesse mundo, o tempo nunca alcança. E o trabalho sempre nos desgasta. Você fez um estudo da distribuição das atividades de um adulto porto-alegrense, de segunda a sexta. Você fez um estudo para olhar como ele investia o seu tempo, como ele usava o seu tempo. E normalmente atrai muito onde mais o ser humano investe seu tempo. O gaúcho de Porto Alegre, ele investe entre 33% e 39% do seu tempo no trabalho. Ele investe 31% em dormir, 6% em alimentação, 4% em tarefas domésticas, 10% em lazer, atividades, redes sociais, televisão, 2% em atividade física, bem baixo, e 4% em cuidados pessoais. Mas o tempo que ele mais investe ao longo da sua semana, de segunda a sexta, tirando sábado e domingo, é na jornada do trabalho. O ser humano promédio, ou seja, você e eu, se vivemos mais ou menos até os 83 anos, vamos a passar no mínimo 17.160 dias trabalhando. 17.160 dias trabalhando. Que desgraça. Não é assim como alguns pensam? É muito tempo. Se multiplicamos por horas, aproximadamente você e eu trabalharemos 137.200 horas toda a nossa vida. É muito tempo. Em outras palavras, existe uma conexão invisível entre tempo e trabalho, meus amados gaúchos. Existe uma conexão, uma ligação
entre tempo e trabalho. O jeito em que você se relaciona com o tempo, ou a forma em que você se relaciona com o tempo, vai impactar profundamente a sua relação com o trabalho. O jeito em que você enxerga a cosmovisão deste mundo vai impactar profundamente o jeito em que você se relaciona com aquele lugar onde você investe mais tempo, ou seja, o seu trabalho. Em Eclesiastés 3:1-8, o escritor vai falar, nos apresenta uma perspectiva divina do tempo, dos dias, dos anos e sobretudo da vida. Para tudo há uma ocasião. E um tempo para cada propósito debaixo do céu. O tempo e o propósito numa mesma frase. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo para espalhar pedras e tempo para juntá-las. Tempo de abraçar e tempo de conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Vamos a orar. Feche seus olhos aí onde você está. Pai, nós consagramos a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, que ela possa fazer aquilo que ela só pode fazer. Transformar vidas. Senhor, nós nos consagramos na Tua presença. Que essa palavra possa refletir no coração dos meus irmãos. Senhor, que ela possa cumprir a sua função, o seu propósito. Nos ensina, Pai, a morar e a habitar no tempo. Que nosso trabalho seja para Ti um perfume poderoso de adoração. Senhor, eu consagro a minha vida, o meu propósito, Senhor, nas Tuas mãos. Me usa apesar das minhas limitações. Que Teu Espírito Santo possa fluir com poder e com autoridade neste lugar. Senhor, fala ao nosso coração. Nos ensina a enxergar o tempo que o Senhor nos deu como uma dádiva, o trabalho como uma recompensa e a adoração como fruto desta jornada na terra e no tempo que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, e a igreja fala. Durante muito tempo, no mundo organizacional, eu trabalhei no mundo organizacional. Durante muito tempo eu trabalhei, mas também servia o mundo organizacional. Eu dava treinamentos para desenvolvimento organizacional, para liderança. Eu dava treinamentos no mundo corporativo. E ter essa possibilidade de poder ministrar a essas pessoas me permitia enxergar a cultura, o jeito de trabalhar, as boas práticas, os desafios, as bênçãos do mundo organizacional, mas também do mundo laboral. Para compreender a profundidade, a altura e a extensão da aliança que Deus tem com o trabalho, nós precisamos enxergar e abrir e olhar o mundo onde nos relacionamos e olhar o mundo onde nós trabalhamos. Olhar nossas organizações, olhar nossos empregos, olhar nossos chefes, olhar nossos desafios. Para compreender a profundidade, a altura e a extensão da aliança de Deus com o trabalho, precisamos deixar que o Espírito Santo nos permita enxergar o tempo como uma dádiva, o trabalho como uma vocação e a adoração como um propósito. O tempo como um presente, o trabalho como um chamado e a adoração como um fim último do ser humano. Quando o tempo e o trabalho estão intimamente conectados com nossa vocação, o resultado será uma vida que trabalha com profunda adoração ao Senhor.
quando temos a consciência do porquê trabalhamos e para quem trabalhamos, então nós poderemos adorar aquele que nos chamou. Vamos a transitar através dessas três verdades. Primeiramente, nós precisamos enxergar o tempo como uma dádiva. Fala, dádiva. É uma palavra muito comum usada também para presente. O tempo é um presente que Deus nos dá. Para compreender essa verdade, precisamos ir ao lugar onde tudo começou. Precisamos ir à origem de todas as coisas. Precisamos ter um encontro com o Deus que construiu o mundo. Olha o que vai falar Gênesis 1, 14, 15. Dice Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles como sinais para marcar as estações, os dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. O que nós estamos enxergando nesses versículos? Nós estamos enxergando a construção do tempo. Nós estamos enxergando como Deus está criando o tempo, as estações, o dia e a noite. E Ele coloca os astros para definir e separar um do outro. Portanto, como discípulos de Jesus, temos que tomar consciência da cosmovisão do sistema onde nós moramos. Nós precisamos entender que o tempo foi criado por Deus. E o jeito em que eu enxergo o tempo vai definir o jeito em que eu me relaciono com o mundo, com minha família, com meus relacionamentos e, sobretudo, com meu trabalho. No princípio de todas as coisas, o Deus eterno que está acima de todas as coisas se revela como um Deus criador, o Deus criador do tempo. Ou seja, o Deus eterno criou isso com uma intenção, com uma função, com um propósito, para que o ser humano entendesse a sua limitação. Somos limitados. Fez o dia para trabalhar, mas também fez a noite para descansar. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. O Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando criou o tempo, porque Ele é o Deus do tempo, Ele fez tudo apropriado, tudo tinha um propósito, tudo era bom, porque tudo aquilo que Deus cria tem um propósito nas suas mãos. O verbo que Deus utiliza no Gênesis para criar é o verbo barak. Fala comigo, barak. É o verbo criador de Deus. O único que pode utilizar esse verbo na nossa Bíblia é Deus. Cada vez que Deus vai criar algo, Ele usa seu verbo criador, barak. Você e eu compartilhamos, graças a Deus, o dom da criatividade. Mas nós não somos Deus. Nós não criamos nada ex sigilo, do nada. Nós criamos a partir daquilo que foi criado. E nosso tempo foi criado por Deus com um propósito. Tudo o que você pensa sobre você está construído num elemento chamado tempo. Nós não só habitamos no Brasil, na Latinoamérica ou no mundo. Habitamos também no tempo que Deus criou. Deus te chamou para um tempo e para uma geração. Deus te chamou para um tempo e para uma geração. Portanto, como discípulos de Jesus, temos que tomar consciência da cosmovisão e do sistema de crenças sobre o qual o mundo está construído. Porque esse mundo foi corrompido. Só assim podemos discernir o tempo que nos tocou viver. Não é o tempo dos nossos pais. Não é o tempo dos nossos filhos, o tempo que o Senhor nos deu nesta terra. Às vezes, sem perceber, o mundo onde nós moramos molda nossa visão, nossos pensamentos e, sobretudo, nossas decisões. E isso parece invisível. Então, eu tenho uma pergunta para você. Como você se relaciona com o tempo? Como você se relaciona com o tempo?
Tem um escritor que eu gosto muito e leio muito, que é o Francis Schaeffer. E ele dizia uma coisa bem interessante: perguntas honestas precisam de respostas honestas. Perguntas honestas precisam de respostas honestas. E essa é uma pergunta honesta. Como você se relaciona com o tempo? Sua relação com o tempo vai depender de como você define seu tempo. Pode ser que alguns de vocês enxerguem o tempo como ouro, como dinheiro ou como recurso. Talvez você tenha deparado com frases como: o tempo é ouro. Vamos ao ponto que o tempo é dinheiro. Estamos perdendo tempo. Chegamos a... Estão em silêncio. Estão calados. O tempo voa. O tempo cura tudo. O tempo passa rápido. Não há melhor juiz que o tempo. De tempo ao tempo. São frases do dia a dia que revelam como nós nos relacionamos com o tempo. Como o tempo é ouro, então vivo na falsa crença que posso possuir o tempo. Como o tempo é dinheiro, então começo a acreditar que posso gerenciar o tempo. Como o tempo é recurso, então começo a sentir que posso ganhar ele. E se posso ganhar ele, sabe o que significa? Que também posso perder ele. Essa visão de chegar o tempo como ouro, dinheiro e recurso vai ter um impacto notável no trabalho. Tem um filme que se chama O Preço do Amanhã. Os filmes distópicos, as distopias, ajudam muitas vezes, nos ajudam a poder enxergar como nós moramos, como nós habitamos no mundo onde nos tocou viver. Esse filme ali, ele vai falar de tempo, mas também vai falar de trabalho. Só para dar um contexto do filme, tudo o que acontece no filme, por exemplo, se você vai pegar o ônibus, você tem que pagar com tempo de vida. Se você vai comprar um café, você tem que pagar com tempo de vida. Se você tem alguma distração, alguma férias, você tem que pagar com tempo de vida. Só que você vai ganhando tempo trabalhando, só que esse tempo é muito escasso. E muitas vezes, nesse filme, as pessoas ficam sem tempo para pagar. E elas morrem. Vamos assistir uma parte desse filme. Deixa eu te dar 30 minutos para um almoço decente. Eu te amo. Feliz aniversário. Quando eu voltar, vamos comemorar. Hotel Fiorense. Will! Tem um minuto? Do que tá falando, Mia? Você tem um ano inteiro. Não é um ano que eu posso usar ainda. Vamos, Will. Eu tenho contas pra pagar. Tó, fica com 5 minutos. Agora vai. Café 3 minutos, café 4 minutos. 4 minutos por um cafezinho? Mas ontem eram 3. Vocês querem café ou querem lembranças? 2 cafés. Quantos turnos tem hoje, Borel? Só 2. Eu tô bem animado com isso. Se tivesse o dom do seu pai, a gente podia ganhar uma fortuna. Eu não luto. Olha mais um. Em plena luz do dia. Tempo é igual à vida. Se gasta tempo como se gasta
vida. Tempo é igual a vida. Se gasta tempo como se gasta vida. Então, gente, trabalhamos para viver ou vivemos para trabalhar? Perguntas honestas precisam de respostas honestas. O que você está fazendo com o tempo que Deus te deu? Você está trabalhando para viver ou para sobreviver? Na brevidade da vida, como você tem usado os seus dias? O Salmo 90:12, o salmista vai falar o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Senhor, nos ensina a ter e a entender e a compreender a brevidade da nossa vida, a brevidade do nosso tempo, porque é pouco o tempo que nós temos nesta terra para viver sem um propósito. Inconscientemente, a nossa geração tem enxergado o tempo como um relógio de areia. Isso dá a falsa sensação de que podemos controlar o tempo. A areia é algo que você pode carregar, a areia é algo que você pode acumular, a areia é algo que você pode guardar, a areia é algo que você pode gestionar. Não é assim quando falamos de organizar a nossa agenda? A nossa geração se relaciona com o tempo através de um Google Agenda. Somos crianças adultas jogando com Legos, tentando encaixar as demandas da vida. Achamos que podemos controlar, gestionar, guardar o tempo numa agenda de cores. Quando nós vemos o tempo como um relógio de areia, isso nos dá a falsa sensação de que podemos controlar o tempo. Criamos uma sociedade sem querer, por culpa do pecado, uma sociedade do cansaço, onde o resultado é depressão, ansiedade e burnout. Porque as doenças da nossa época, gente, não apenas são infecciosas, mas também neuronais. Nesse mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível, nesse mundo vani, o tempo deixou de ser ouro, deixou de ser dinheiro, deixou de ser recurso, deixou de ser areia, e agora você e eu estamos morando num tempo que virou líquido, água. Ou seja, nós estamos vivendo com uma mentalidade de tempo do relógio de areia, só que nessa mudança de época, você e eu estamos morando num tempo líquido. E o tempo líquido, o que acontece se você tenta guardar com suas mãos a água? Você vai. Perdemos. Se escapa nas nossas mãos. O tempo já não é mais sólido. Agora é um tempo fragmentado e líquido. Levamos o trabalho para casa. Respondemos mensagens no tempo livre. Trabalhamos fora do horário. Descansamos com culpa. Isso nos dá a sensação constante de que sempre lhe estamos devendo algo a alguém ou a nós mesmos. No tempo líquido, a urgência vira o padrão. Você vive apagando incêndios. Portanto, você não constrói nada profundo, nada eterno. Quando o tempo é líquido, ele é consumido e, portanto, deixa de ser vivido. Vivimos num scroll infinito, na liquidez do tempo que nos tocou viver. Precisamos de vídeos curtos, porque precisamos de dopamina rápida. Muito tempo passa, pouca memória fica. No tempo líquido, muito tempo passa, pouca memória fica.
O resultado disso é que cria a ilusão de uma ocupação, de que sempre temos a agenda cheia, mas quando na verdade o que estamos evitando é um vazio existencial. No tempo líquido, nada foi feito para durar. Relações, trabalhos, interesse, tudo é provisório. Você troca rápido de trabalho, você desiste rápido de qualquer coisa, você sempre está recomeçando alguma coisa. Portanto, o tempo vira uma sequência de inícios sem continuidade e sem fim. No mundo do tempo líquido que você e eu habitamos, a liberdade virou ansiedade. Os dias parecem iguais e o corpo grita quando a alma vive num regime de produtividade infinita. Nesse mundo que nós moramos, vivemos e habitamos, perdemos a capacidade do silêncio, da profundidade do espírito. Somos vítimas da hiperconexão que destrói a contemplação. Vivimos em sociedades que construíram uma cultura do desempenho e, portanto, geraram um resultado de uma cultura do cansaço. Como fala o escritor de Eclesiastés, cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual me esforcei debaixo do sol. Cheguei ao ponto de me desesperar. Então construímos e começamos a morar no que o filósofo cristão J.K.A. Smith chama um mundo sem janelas. Sabe o que é um mundo sem janelas? É um conceito que este filósofo cristão criou para definir o mundo onde você e eu estamos morando, um tempo líquido. E ele falou, nós estamos morando num mundo sem janelas. Tudo é artificial. Amanhã, quando você chega no seu trabalho, olhe a luz do seu trabalho. Como ela é? Liga e desliga. Se tem frio, sabe o que pode fazer? Coloca o ar-condicionado na temperatura adequada. Se estou cansado, posso procurar distração. Se quero me enterar de alguma coisa, posso buscar informação que eu gosto. Moramos num mundo sem janelas, portanto, um mundo sem janelas não nos permite ver o que está lá fora. Olha as janelas que estão aqui. Construímos um mundo artificial e esse mundo artificial nos dá a sensação de que estamos no controle de absolutamente tudo. E quando ganhamos controle, perdemos nossa liberdade em Cristo. Então, emulando a Francis Schaeffer, como viviremos? Como viviremos nesse mundo? Num mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Como podemos transitar numa sociedade fragmentada que tem como doença a cultura do cansaço? Como podemos habitar num tempo líquido? Sabe, Raul, você não sabe, o tempo me está matando. Eu estou vivendo um tempo muito difícil, um tempo desafiante, um tempo que realmente me está destruindo. Para você que mora no tempo líquido, para você que mora num mundo ansioso, não linear e incompreensível, para você que está lutando e trabalhando só para sobreviver, eu quero trazer à memória o que lhe pode dar esperança. Olha para a cruz. Olha para a cruz. Nesse lugar, Jesus morreu por ti e por mim. Nesse lugar, o pago por meus pecados e os teus pecados foi feito. Nesse lugar, o sangue derramado de Deus nos deu vida e vida em abundância. Nesse lugar se abriu um novo tempo e se forjou uma nova aliança. Nesse lugar, o Deus dos deuses desceu e entregou sua vida por ti e por mim. Nesse lugar, o tempo parou e há um tempo que vem antes de Deus e depois de Deus. Nesse lugar, a eternidade se abriu como uma possibilidade na tua vida, na minha vida e na vida de todos aqueles que ainda não conhecem a Cristo.
Nesse mundo, nessa cruz, a eternidade. Eu coloquei no teu coração um anseio pela eternidade. Você e eu temos um anseio pelo Éden. Você e eu temos um anseio pelo paraíso. Você e eu temos um anseio pelo céu. E esse tempo não vai conseguir preencher o tempo da eternidade na sua vida. Não vai conseguir. A cruz é o símbolo que nos lembra que estamos vivendo num tempo de graça. Você e eu estamos vivendo num tempo de graça. E se você não conhece a Cristo, se Deus ainda não entrou no teu coração, se o amor poderoso do Deus que derramou sua vida por ti naquela cruz ainda não está na tua alma, eu quero falar para ti que ainda há tempo. Você que está sentado aqui, que ainda não conhece a Cristo, ainda há tempo. O tempo da graça. A cruz inaugurou um tempo eterno. E quando o tempo é eterno, tudo o que acontece debaixo do sol tem propósito, sentido, valor e dignidade. Tua vida, teu trabalho, teu chamado e teu propósito. O tempo da graça é um período em que a misericórdia e a bondade de Deus podem se derramar poderosamente na sua vida. O tempo da graça é a chave que abre a porta da salvação. Quando esse tempo se acabe, quando o tempo cronos, o tempo com o qual você e eu usamos para medir os dias e a noite, quando esse tempo se acabe, quando teus dias cheguem ao seu fim, onde você passará o resto da eternidade? No céu ou no inferno? Onde você vai habitar? Deus colocou no teu coração um anseio pela eternidade. O tempo da graça é o lugar onde o coração arrependido é redimido pelo sacrifício da cruz. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não considerou ser igual a Deus, era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É nesse Deus que estão os nossos dias, o nosso tempo, o nosso propósito. O tempo da graça é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, onde podemos enxergar o trabalho como um chamado e como uma vocação. O trabalho como uma vocação. Por isso concluí que não há nada melhor para o homem que desfrutar do seu trabalho. Porque esta é a sua recompensa. Olha a beleza do trabalho, a recompensa do nosso esforço. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? É difícil enxergar desfrute e trabalho e recompensa no mesmo versículo, né? Não é difícil? Quando o trabalho é cansativo, duro e pouco remunerado.
Uma vez mais, para poder compreender essa verdade, a verdade de que o trabalho, precisamos enxergar o trabalho como uma vocação, precisamos de novo voltar ao começo e à origem de todas as coisas. Precisamos voltar para Gênesis, mais especificamente para o jardim do Éden. O Éden é o jardim criado por Deus para ser a habitação de Adão e Eva, para eles viverem em harmonia com Deus. É o paraíso onde eles viviam em perfeita comunhão com o Deus Criador. Vamos a ler 2 versículos que vão a falar da origem do trabalho, do começo do trabalho. Gênesis 1:28 vai falar: Deus os abençoou. A bênção do Senhor. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, enchem e governam a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Multipliquem-se, governem, dominem. Deus os abençoou. Gênesis 2:15. O Senhor Deus colocou o homem do jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Gostaria que observe algo realmente importante nesses 2 versículos. O trabalho não é a consequência da queda, ele já existia no Éden. O trabalho já existia no Éden. Ele não é consequência da queda. Muitas pessoas pensam que o trabalho é uma maldição. Mas o pecado entrou no mundo e distorcionou algo que era bom. Nós precisamos enxergar o trabalho, que o trabalho é em todo momento e em todo lugar uma dinâmica essencialmente espiritual. O que você e eu fazemos é essencialmente espiritual. O nosso trabalho é espiritual, seja médico, seja advogado, seja dona de casa. Nosso trabalho é espiritual. Só que o pecado o distorcionou. Raul, por que as pessoas odeiam o trabalho? Por que as pessoas vivem quase exclusivamente para trabalhar? Porque tem os 2 grupos, né? Tem os que odeiam o trabalho e tem os que vivem para trabalhar. Tem os 2 grupos. Pelo pecado. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó, vocês e eu voltaremos. O pecado distorce o propósito genuíno do trabalho, gente. Depois da queda, o trabalho continua sendo bom, mas ficou marcado pela frustração, pelo burnout, pela injustiça e pela exploração, pela idolatria, pela exaltação, pela competição tóxica. Com a queda, o trabalho virou tanto sofrimento como idolatria. E nós vamos ver esses 2 times. Vamos ver o time número 1 que sofre pelo trabalho. A revista Exame fez uma publicação de um artigo titulado O Síndrome da Segunda-feira. Fala comigo, Síndrome da Segunda-feira. Quando o fim do domingo se aproxima, as sensações de ansiedade e desânimo também aparecem. Junto com elas vem a falta de motivação para encarar uma nova semana de trabalho, que vai além de apenas superar a preguiça. Os sintomas são diversos. Algumas pessoas relatam uma leve sensação de desânimo, aquela dificuldade para se levantar da cama, sobretudo nestes dias frios. Mas há também quem tenha sintomas físicos, como dores de cabeça ou tensão muscular.
Tudo isso traz como resultado baixa produtividade, falta de progresso na carreira, impacto na saúde mental, descontentamento profissional e dificuldade nos relacionamentos. Se fazemos uma análise espiritual desse grupo, é muito provável que vamos encontrar altas doses de murmuração, uma profunda insatisfação, grandes quantidades de reclamação e um sentimento intangível de ingratidão. Eu estive numa janta com uns amigos que são diretores de uma empresa e eles me contavam uma situação um pouco engraçada e ao mesmo tempo difícil. Fizeram um jogo na empresa deles com os empregados e aqueles com os colaboradores e aqueles que ganharam, aqueles que conseguiram ganhar, mais ou menos umas 15, 17 pessoas ganharam uma janta num restaurante muito legal. Muito legal. Receberam um presente. Toda essa galera foi para a janta. E meus amigos me falaram, sabe o que eles fizeram durante toda essa janta? Reclamar do próprio trabalho deles. Eles ganharam um trabalho, ganharam um prêmio do trabalho e usaram isso para murmurar e reclamar do seu próprio trabalho. Às vezes nós somos assim. Temos o outro time. Time 2, os que adoram o trabalho. São aqueles que correm o risco de que seu trabalho vire sua própria identidade. São aqueles que quando perguntam, quem você é? Eles falam, eu sou meu trabalho. Portanto, abandonaram sua identidade de filho amado de Deus. Esse grupo vive uma espécie de idolatria corporativa. O problema é que quando a carreira vira a fonte do valor desse grupo, qualquer fracasso se torna numa destruição emocional. Sua identidade fica abalada. Mas eu tenho uma verdade para você. Sua identidade, meu irmão, está em Cristo, não no seu crachá. A sua identidade está em Cristo, não no seu crachá. Qual é o zeitgeist do trabalho hoje em dia? Se nós pudéssemos olhar as organizações, as corporações, os escritórios onde trabalhamos, se pudéssemos entrar invisivelmente e enxergar como são nossos trabalhos hoje. Se enxergarmos como é o trabalho no mundo líquido, parece que a liberdade virou uma nova prisão. Uma prisão do desempenho, da produtividade. Você pode ser melhor. Você pode produzir mais. Você pode crescer mais. Você pode vencer mais. Você pode performar mais. Um excesso de produtividade que adoece. Seja a sua melhor versão. Nunca desista. Viva na alta performance. Vamos a procurar a produtividade máxima. Esse correr atrás da produtividade elimina o espaço para os limites do ser humano e para a vulnerabilidade. No mundo líquido que nós habitamos, descansar virou culpa. Quando alguém para, sente culpa. Quando não produz, se sente inútil. Quando descansa, fica ansioso. Nesse mundo, o fracasso virou insuportável. Nos comparamos com todos e com tudo. Nesse mundo, o inimigo já não está fora, agora está dentro.
Não precisamos mais de um chefe autoritário o tempo todo. Não precisamos disso agora nesse mundo. Nós mesmos somos agora o chefe autoritário. Somos o patrão, o empregado, o fiscal, o explorador. E se erramos em alguma coisa, somos o RH que nos vai demitir. A violência moderna é silenciosa. Chama-se de autocobrança. E quando não obtenemos os resultados, aparece a depressão, a ansiedade e o burnout. As doenças da nossa época não são infecciosas somente. São neuronais. São neuronais. Frente a esse panorama, uma vez mais, eu quero trazer à memória o que pode dar esperança. Não tem nada de errado em ser produtivo. Dê o seu melhor no seu trabalho. Porque tudo o contrário é ser preguiçoso. E a Bíblia tem muitos versículos para você, meu amigo preguiçoso. E não são nada legais. Nada. Nada. Olha para a cruz. Olha para a cruz. Tem uma escritora que eu leio muito, discípula de Francis Schaeffer, que se chama Nancy Pearcey. E Nancy Pearcey faz a seguinte afirmação: a redenção não é somente ser salvo do pecado, mas também ser salvo para algo. Você e eu não somos salvos do pecado. Deus também nos salvou com um propósito. A queda não destruiu nosso chamado original de cultivar e de cuidar o jardim, porém o tornou mais difícil. No livro Verdade Absoluta, ele escreve: a redenção não é somente ser salvo do pecado, também é ser salvo para algo. Em Cristo todas as coisas são redimidas. Em Cristo o propósito original do trabalho é restaurado. E eu acredito que Deus está te chamando a enxergar teu trabalho como uma vocação. Raul, mas eu limpo. Eu sou dono de casa. Há vocação nisso. Raul, mas eu sou um obreiro, um pedreiro. Há vocação nisso. Raul, mas eu sou um padeiro. Há vocação nisso. Raul, mas eu sou um médico. Há vocação nisso. Raul, mas eu sou um advogado. Há vocação nisso. Raul, sou dono de uma empresa. Há vocação nisso. No livro Fé e Trabalho, o autor Timothy Keller escreveu o seguinte: olha só, todo e qualquer trabalho humano não é simplesmente uma tarefa, igreja, mas um chamado. O termo latino vocare, chamar, é a raiz da nossa palavra vocação. Hoje a palavra remete apenas ao trabalho, mas este não era o sentido original. O trabalho só é uma vocação se alguém chamar você. Se alguém chamar você para fazê-lo. E se ele foi feito para quem o chamou e não para você mesmo, então vira propósito. Da mesma forma, nosso trabalho só é um chamado se for repensado como uma missão, um serviço em favor de algo acima dos nossos meros interesses pessoais. Um homem chamado Simão Pedro viveu essa experiência maravilhosa e extraordinária. Ele estava trabalhando, pescando, fazendo o seu trabalho, e o Senhor chamou ele. Quando Simão Pedro viu a pesca milagrosa, quando Jesus entrou no trabalho do Simão, postrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Quando Cristo se revela no nosso trabalho, automaticamente Ele revela quem nós somos diante dEle. Pecadores que precisam da graça. Pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão:
Não tenha medo. De agora em diante é um novo tempo, é uma nova aliança, é um novo lugar, é um novo chamado e uma vocação. De agora em diante você será pescador de homens. Então arrastraram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. A passagem do Pedro sendo chamado por Jesus é a passagem do meu chamado. Eu não sei cantar, eu não sei dançar, eu não sei tocar um instrumento. Tem coisas que eu não sei. Tem outras coisas que Deus, na sua graça, colocou na minha vida. Uma mente estranha, um pouquinho diferente. Alguns erros, outros acertos. Alguns temperos de vitória e uma pitada de derrotas. Alguns pequenos toques de dons e um sotaque do norte e do sul da Venezuela. A única coisa que Ele me deu foi pregar o evangelho que Ele me entregou. É a única coisa. Transforma tua paixão numa profissão e a tua profissão numa vocação de vida. Vocação vem da palavra latina vocare, que significa voz. Encontra a tua voz, porque Deus está te chamando. Venha, vamos a pescar juntos, vamos a cultivar essa terra, vamos a cuidar dela. Em Cristo nosso trabalho se transforma em vocação e nossa vocação numa missão de vida. Trabalho, gente, é vocação, não apenas uma obrigação. Em tudo o que fizerem, olha o que vai falar Colossenses 3:23. Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Porque quando trabalhamos para Deus, podem criticar a árvore, mas nunca poderão ocultar o fruto. Porque o fruto nas mãos de Deus é eterno. Quando nosso trabalho se conecta com nossa vocação e o fazemos para o Senhor, nosso trabalho se transforma num canal para amar e abençoar o próximo. Então o verdadeiro sucesso não é quanto ganho, mas quanto eu posso servir. Quando o reino de Deus alcança nosso ambiente laboral, nossa fé não fica só no culto do domingo, na celebração do domingo. Ela entra nas reuniões, nas decisões, nas finanças, na liderança, no tratamento com as pessoas, na sala do almoço, no trato com os provedores, no trato com os clientes. Seu escritório, sua empresa, seu empreendimento também é um campo missionário. Porque o trabalho também é espiritual, porque profissão também é vocação, e porque cultura também é campo de missão. Esse é o nosso mandato cultural e ele continua vivo. O mandato de cuidar, de cultivar e de fazer do nosso trabalho a nossa vocação. Não apenas um meio para ganhar dinheiro, senão um meio para a expressão da nossa vocação. Um professor glorifica a Deus ensinando bem. Um médico glorifica a Deus cuidando das vidas. Um empresário glorifica a Deus administrando com justiça. Um artista glorifica a Deus criando beleza.
Ou seja, toda profissão honesta pode ser um chamado santo. Portanto, 1 Coríntios 15:58. Meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo. ¿Sabe o que significa entusiasmo? É como que se Deus estivesse por dentro, em teu mesmo. É Deus em nós e através de nós, com entusiasmo. Pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. É inútil. Eu tenho uma referência muito poderosa na minha vida. Meu pai tem 94 anos e esse homem continua trabalhando. Meu pai é essa imagem daquele agricultor que cuida, daquele agricultor que cultiva, daquele agricultor que vai tendo um encontro de fé com a semente que deposita na terra para que ela possa dar frutos. Muitos anos eu olhei meu pai cuidando e cultivando. O trabalho de Adão no Éden continua sendo o nosso trabalho, igreja. Cuidar e cultivar a terra que Deus nos deu. Por que precisamos trabalhar? João 5:17. Disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Agora eu tenho uma mensagem para você que está cansado, para você que está desgastado, para você que me está falando: Raul, está difícil. Para você que está desempregado, para você que todos os dias fica mais pesado, para você que não está conseguindo ver uma luz no final do túnel. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o final, até o dia de Cristo Jesus. Eu estou convencido. Mas eu tenho uma palavra para você que está cansado, para você que está desgastado, para você que está derrotado, para você que sente que já não pode mais, para você que abre a empresa e cada vez fica pior, para você que não está alcançando, para você que está preocupado porque o Senhor permite transitar este tempo de deserto, de vacas magras. Para você que não tem esperança, eu quero trazer à memória algo que lhe pode dar esperança. Em Mateus 11, 28, 30, Deus vai falar com você. Está cansado, desgastado, queimado na religião? Venha até mim. Venha até mim. Vira-te comigo e terás tua vida de volta. Vou mostrar-vos como ter um verdadeiro descanso. Caminha comigo e trabalha comigo. Filho amado do meu coração, caminha comigo e trabalha comigo. Vê como faço. Aprende os movimentos não forçados da graça. Não vou colocar nada pesado que não lhes sirva para seu bem. Caminhem comigo e aprenderão a viver livremente e com ligeireza. Quando enxergamos o tempo como uma dádiva e o trabalho como uma vocação, a adoração se torna um propósito nas mãos de Deus. Quando o nosso tempo se conecta com nosso trabalho, e o nosso trabalho se conecta com o nosso chamado, e o nosso chamado se torna nossa vocação, então, igreja, podemos viver e enxergar que o trabalho é uma das formas mais profundas de adoração ao nosso Deus. O trabalho não é apenas um sustento. O trabalho não é apenas um serviço. O trabalho é um chamado e uma vocação. Mas o trabalho
é uma profunda adoração a Deus. O teu trabalho é uma profunda adoração a Deus. O Catecismo Maior de Westminster começa com uma pergunta muito importante: qual é o principal e mais elevado propósito do homem? Para que o homem está aqui? Qual é seu propósito? Qual é seu chamado? Olha a resposta: o principal e mais elevado propósito do homem é glorificar a Deus e desfrutar plenamente. Desfrutar plenamente tem uma definição mais bonita: deleitar-se profundamente nele. Profundamente nele. O trabalho é uma forma de adoração na presença de Deus. Numa das aulas do seminário, eu tive um professor muito abençoado. E ele falou a seguinte afirmação: toda a teologia, ele falou para todos nós, toda a teologia, todos os seus alunos, toda a teologia verdadeira deve nos levar a experimentar uma profunda doxologia. Toda a teologia verdadeira nos tem que levar a experimentar uma profunda doxologia. Em outras palavras, porque teologia é conhecimento de Deus. Todo conhecimento de Deus, teologia, nos tem que levar a experimentar uma profunda adoração. Doxologia. Como você está trabalhando? Meu Deus e meu Senhor, quanto mais te conheço, mais a minha alma te louva. Tu conheces todos os meus dias. Meus tempos estão nas tuas mãos. Teu fruto, teu é o fruto do meu trabalho. De ti nasceu o meu chamado, Senhor. No teu espírito encontrei a minha voz. Ouve minha oração, Senhor. Escuta o meu clamor. Meu coração se rende em profunda adoração àquele que me chamou das trevas para a sua poderosa luz. Senhor, tu me criaste no íntimo do meu ser, me teciste no vientre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de um jeito, de um modo especial e admirável. Está difícil, louva o Senhor. Está desafiante, louva o Senhor. Está feia coisa, louva o Senhor. Porque aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aqueles que saem chorando enquanto lançam as sementes voltarão com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes. O Senhor está te chamando para uma grande colheita. O Senhor está te chamando para um tempo de profunda adoração. O Senhor está te chamando para um novo tempo, uma nova aliança e uma nova vida. Quando o tempo e o trabalho estão intimamente conectados com o chamado do Senhor, o único resultado da tua vida é uma profunda, plena adoração. Porque o tempo é uma dádiva, o trabalho é uma vocação, e a adoração nas mãos de Deus é um propósito. O que você vai fazer com o tempo, o chamado, o trabalho, a vocação que Deus te deu? Como
você vai viver os dias na terra que Deus te deu. Como você vai viver no tempo que o nosso Deus te deu. Você pode ficar em pé. Você pode ficar em pé. Esta é uma mensagem para a igreja. E eu gostaria que você comece a louvar o Senhor, a entregar em adoração o seu trabalho, o seu chamado, a sua vocação. Louve o Senhor com seu coração. Amém. Se em meio aos meus projetos distrai o coração, perdoe-me. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito, enche meu ser. Vem, Santo Espírito. Não há nada comparado a ti. Nada que eu faça vai me preencher, pois não há nada comparado a ti. Levanta tuas mãos, igreja, em profunda adoração. Não há nada comparado a ti. Que o reino de Deus entre nesta terra. Que o reino de Deus invada teu escritório, teu chamado, tua empresa. Que o Senhor te faça encontrar a tua voz. Que o Senhor te chame pelo teu nome. Que teus dias sejam abençoados nesta terra. Que o poder do Espírito Santo enche tudo na tua vida. Que o trabalho desta terra dê fruto eterno. Que você seja usado como um vaso de honra nas mãos de Deus. Que a bênção do Senhor se derrame na tua vida, no teu trabalho. Que o fruto do Espírito Santo de Deus se derrame com poder. Que você esteja como um vaso transbordando nas mãos de Deus, igreja. Que o tempo que nos tocou viver seja abençoado, transformado pela presença de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vem me encher. Faz transbordar, não pare mais, me faz transbordar. Vem, Santo Espírito, enche meu ser. Não há nada comparado a ti. Nada que eu faça vai me pois não há nada comparado a ti. Não há nada. Não há nada comparado a ti. Vamos a declarar. Vamos a fazer nossa declaração. Deus falou hoje com você. Vamos a declarar juntos. Declaro. Vamos juntos. Declaro que a aliança que Deus estabeleceu comigo através de Jesus abençoa as boas obras das nossas mãos e o fruto do nosso trabalho. Declaro com minha boca e com meu coração que meus dias e meus tempos estão nas mãos de Deus. Declaro que meu trabalho e vocação é um chamado de Deus para viver uma profunda adoração, e que em Cristo o propósito original do trabalho é restaurado. Compreendo que o principal e mais elevado propósito do homem é glorificar a Deus e desfrutar plenamente dele para sempre. Usa-me, Senhor, profeticamente para cultivar este mundo com tua palavra, no poder do teu Espírito, para que o teu reino venha.
Eu renuncio. Fala junto, igreja. Eu renuncio à mediocridade, à preguiça, à murmuração, às queixas, às reclamações sem sentidos. Eu abraço a missão que Deus me deu nesta terra para amar e servir o meu próximo com meu trabalho, com minha empresa e com meu negócio. Eu estou plenamente convencido de que aquele que começou a boa obra em mim vai completá-la até o fim. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém, amém e amém.